Meu editor me chama de urubu. Ele diz que eu só sobrevoo as coisas esperando encontrar uma carniça. E ele está certo. No meu ramo, o jornalismo investigativo, você não ganha prêmios escrevendo sobre gente boa fazendo coisa boa. Você ganha prêmios quando descobre que a gente boa, na verdade, não é boa coisa. E na minha cidade, não havia ninguém aparentemente melhor do que o casal Medeiros, Eduardo e Beatriz Santos. E foi o cheiro de santidade deles que me atraiu. Porque no meu livro, nada fede mais do que a perfeição. O gancho da minha investigação, o fio solto que eu decidi puxar, foi no baile de gala anual da fundação deles, a Sorriso de Criança. Era o maior evento social da cidade. Eduardo e Beatriz no palco, chorando enquanto mostravam vídeos de crianças doentes que eles supostamente ajudavam. O prefeito entregando a eles a chave da cidade. Empresários doando milhões. Era comovente. Mas enquanto todos aplaudiam, eu notei o relógio no pulso do Eduardo. Era um Patek Philippe de edição limitada, uma peça de $200 mil, e no pescoço da Beatriz, um colar de diamantes que poderia pagar o tratamento de uma ala inteira de hospital. E ali, naquele detalhe, naquela dissonância entre o discurso de caridade e a ostentação pessoal, eu senti o cheiro de carniça. Para entender o tamanho do escândalo, você precisa entender o mito que eles construíram. Eduardo e Beatriz Medeiros não eram de família rica. A história oficial, a que eles contavam em todas as entrevistas, era que eles eram pessoas comuns, que, tocados por uma tragédia pessoal, decidiram dedicar suas vidas a ajudar os outros. Eles criaram a Fundação Sorriso de Criança, do zero. Começaram vendendo bolos na praça e, com o tempo, graças ao seu carisma e dedicação, transformaram-na em uma das maiores ONGs do país. Eles eram um produto perfeito, bonitos, articulados, apaixonados. E a cidade os comprou. Eles eram a prova de críticas. Atacá-los era como chutar um santo. Minha decisão de investigar foi, portanto, controversa. Meu editor me proibiu. Você não mexe com os Medeiros, Ricardo. Eles são o coração desta cidade. Você vai acabar com a sua carreira. Mas a imagem do relógio e do colar não saía da minha cabeça. Então, eu comecei a cavar por conta própria, nas minhas horas vagas. Passei semanas analisando os relatórios financeiros da fundação. Eram impecáveis. Perfeitos demais. Os balanços fechavam com uma precisão matemática que era quase artificial. Foi quando eu mudei o foco. Em vez de olhar para o dinheiro que entrava, comecei a olhar para o que saía. A fundação importava grandes quantidades de suprimentos humanitários da Ásia e da África. Brinquedos, roupas, material hospitalar. Tudo isento de impostos, claro. Era uma operação logística enorme. E era ali que estava a chave. Depois de meses batendo em portas fechadas, eu finalmente consegui uma fonte. Um ex-funcionário da área de logística da fundação, demitido por justa causa, depois de começar a fazer muitas perguntas. Ele me procurou, assustado. Ele me falou sobre um container específico que chegava a cada 3 meses, sempre de um porto na África, e que tinha um tratamento especial. Ele não sabia o que havia dentro, mas sabia que o conteúdo da declaração aduaneira, brinquedos de pelúcia e material escolar, era uma mentira. E ele me deu o número do próximo container, que chegaria em 2 semanas. Foi a minha chance. Usei um contato antigo que eu tinha na alfândega do porto. Um homem que me devia um grande favor. Pedi a ele que aquele container específico fosse selecionado para uma inspeção aleatória. E foi assim que, numa manhã úmida no porto, o segredo começou a ser revelado. Eu estava lá, fingindo ser um assistente do meu contato, quando os agentes da alfândega abriram as portas do container. Na frente, para as câmeras de segurança, havia caixas e mais caixas de ursinhos de pelúcia e cadernos. Tudo como declarado. Mas o meu contato, instruído por mim, pediu para que eles removessem as primeiras fileiras. E atrás da parede de caridade estava a verdade.
O resto do container estava abarrotado com caixas de madeira sem identificação. Quando abriram a primeira, o cheiro forte e exótico encheu o ar. Dentro, não havia brinquedos. Havia presas de marfim, chifres de rinoceronte, peles de animais exóticos. Era contrabando. Um dos comércios mais sujos e lucrativos do mundo. A verdade, então, se montou como um quebra-cabeça macabro. A Fundação Sorriso de Criança era uma fachada. Uma operação de lavagem de dinheiro e logística para um esquema internacional de tráfico de vida selvagem. As doações milionárias que eles recebiam eram usadas para pagar pelos custos de transporte e pela corrupção nos portos de origem. Os contêineres que deveriam trazer esperança para crianças doentes traziam a morte para animais em extinção. O dinheiro que eles ganhavam com o contrabando financiava a vida de luxo, os relógios, os colares, os carros. A caridade não era o negócio deles. Era o disfarce perfeito para o negócio. O silêncio foi quebrado no domingo seguinte, com a minha matéria na primeira página do jornal, com fotos explícitas do conteúdo do container. O título era simples: A Caridade e a Carnificina. O escândalo explodiu como uma bomba atômica sobre a cidade. Primeiro veio a negação, a raiva contra mim. Depois, quando a Polícia Federal, agindo com base na minha reportagem, fez uma batida na sede da fundação e na mansão do casal, a verdade se tornou inegável. A prisão deles foi transmitida ao vivo. Eduardo e Beatriz, sem a maquiagem da caridade, pareciam o que realmente eram: dois criminosos comuns, assustados. A imagem dos santos desmoronou, revelando os monstros por trás. Hoje, quando eu passo em frente ao prédio que um dia foi a sede da Sorriso de Criança, agora fechado e lacrado pela polícia, eu sinto um gosto amargo. A cidade ficou com uma ferida profunda, uma desconfiança que vai levar anos para cicatrizar. Muitas pessoas pararam de doar para qualquer instituição de caridade. A fé na bondade humana foi abalada. Meu editor me deu um prêmio, mas eu não comemorei. Descobrir uma verdade tão podre não é uma vitória. É uma confirmação de que o mal, muitas vezes, se veste com o manto mais nobre. E o meu trabalho, o trabalho de um urubu, é ter a coragem de puxar esse manto, não importa o quão sagrado ele pareça. Porque a verdade, por mais feia que seja, precisa ser dita. Especialmente quando ela se esconde atrás do sorriso de uma criança.